Bom dia, querido irmão, querida irmã, você que nos acompanha nesse momento pelas ondas da Rádio Comunidade FM, pela web Rádio Nossa Mãe de Birité, pelas nossas redes sociais. Sou Padre Frei Inácio José, pároco da paróquia de Nossa Senhora das Mercês, Arquidiocese de Belo Horizonte. Seja bem-vindo ao nosso programa O Pão da Palavra e Ecoando a Nossa Fé, no qual nós meditamos a Palavra de Deus proclamada nesse domingo e desta Palavra de Deus extraímos uma catequese para o aprofundamento da fé de nosso povo. Hoje estamos celebrando o 21º domingo do tempo comum. Na primeira leitura nós temos Josué capítulo 24, temos o Salmo 33 como salmo responsorial, Efésios capítulo 5, versículo 21 a 32 como segunda leitura, e João capítulo 6, versículo 60 a 69 como evangelho. Comecemos por Efésios capítulo 5, versículo 21 a 32, no qual é uma exortação de Paulo à igreja de Éfeso para, sobretudo, o relacionamento conjugal, o relacionamento familiar. É nesse texto que está a tese que fundamenta o sacramento do matrimônio. Paulo diz aqui expressamente que ele entende o relacionamento do homem e da mulher como o relacionamento de Cristo com a Igreja. Em outras palavras, o homem simboliza Cristo e deve amar a sua esposa como Cristo amou sua Igreja, dando sua vida por ela, ao passo que a esposa simboliza a Igreja e deve amar o seu esposo como a Igreja ama e está solícita, serviçal a Cristo. Então, a partir desta leitura, somos convidados a rezar, pedindo a Deus que conceda graça aos nossos casais, que de fato possam viver o seu amor conjugal como um amor sagrado, um amor sacramentado por Deus, um amor no qual foi derramado à luz do Espírito Santo, a fim de que, no carinho, no afeto e na fidelidade de um para com o outro, eles possam, de fato, experimentar o amor, carinho e cuidado do próprio Deus na vida um do outro. Então, que nós possamos rezar pelas nossas famílias, rezar sobretudo por nossos casais, para que possam, de fato, vivenciar e experimentar no seu amor conjugal o amor de Deus. A primeira leitura com o Evangelho, nós temos um paralelo muito interessante, porque a primeira leitura, Josué capítulo 24, e valeria a pena você ler todo o capítulo 24 do livro de Josué. Este livro, dentro da narrativa bíblica, ele está inserido justamente no contexto no qual o povo acaba de conquistar a terra prometida. Então agora Josué vai sair de cena, vão entrar as tribos de Israel, vão viver na terra, etc, etc. Mas o detalhe aqui está o seguinte, que depois da conquista da terra, Josué reúne todas as 12 tribos, faz uma assembleia na cidade de Siquém, relembra a todos a história de Deus, as intervenções de Deus na história desse povo, e aí eles perguntam, a quem vocês querem servir? Aos deuses pagãos, aos deuses cananeus ou ao Deus de Israel? E aí todas as 12 tribos unanimemente afirmam, a nós queremos servir a Javé. A Javé. Então, na primeira leitura, nós temos, portanto, a adesão das 12 tribos à fé no Deus único de Israel. No Evangelho, nós temos um paralelo muito interessante. Por quê? Porque nós estamos justamente terminando o capítulo eucarístico do Evangelho de João, João capítulo 6. E, neste capítulo, Jesus disse coisas muito duras que as pessoas não entenderam. Ele disse que ele é o pão descido do céu, que quem dele comer terá a vida eterna, que ele o ressuscitará no último dia. De tal maneira que muitos judeus se escandalizaram da dureza dessas palavras e não só, muitos discípulos abandonaram Jesus diante dessas palavras. Então Jesus, hoje, neste evangelho, continua dizendo, olha, ninguém vem a mim se o Pai não me atrair, mas só que eu não arredo o pé daquilo que eu digo. E por isso Jesus pergunta aos próprios discípulos, vocês também querem ir embora? E aí Pedro toma a palavra e diz, não, a quem iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. Então veja, no evangelho a comunidade cristã assume o compromisso de viver a fidelidade e seguir a Jesus. Da mesma forma como as tribos de Israel na primeira leitura assumem o compromisso de servir somente ao Deus de Israel. Então, dessas duas leituras nós podemos rezar o tema da aliança, o tema do compromisso, do pacto com Deus, Então rezemos para que nós sejamos fiéis a esse pacto com Deus.
Se por o Antigo Testamento o pacto com Deus consistia em observar as leis da Torá, para nós, povo da nova aliança, seguir, fazer esse pacto, essa aliança com Deus, significa cumprir a palavra de Jesus, pois a aliança de Jesus agora é uma pessoa. Então é viver aquilo que Jesus nos ensinou, pois ele é a Torá feito cá, ele é a palavra de Deus feito cá, que habitou entre nós. Então peçamos, a partir da primeira leitura e do Evangelho, nesse domingo, a graça de sermos fiéis a esse compromisso de fato, seguirmos a Jesus, praticarmos a sua palavra, gradativamente nos tornar parecido com Jesus, pois é esta a nossa vocação. Pois muito bem, meu querido irmão, minha querida irmã. E a partir desta liturgia da palavra, nós queremos ecoar a nossa fé. Então, ao celebrarmos o 21º domingo do tempo comum, quero destacar a segunda leitura, Efésios capítulo 5, versículo 21 a 32, na qual Paulo trata justamente desse tema do amor conjugal como sinal do amor de Cristo pela Igreja, e chamar a atenção para que o Catecismo da Igreja, no número 796, traz uma explicação belíssima da Igreja como esposa de Cristo. Então é muito interessante isso, porque pode parecer uma linguagem que caiu em desuso no meio teológico, na nossa catequese, mas é uma imagem bíblica. Os evangelhos apresentam Jesus inúmeras vezes como esposo ou como noivo. Paulo, nas suas cartas, apresenta a igreja como esposa e cada fiel da igreja é como se fosse uma esposa de Cristo. Ele diz isso literalmente na carta aos Coríntios. Eu trabalhei para desposar vocês com Cristo, ou seja, casar-nos com Cristo. Então parece que a igreja primitiva utilizava essa imagem de Cristo esposo e igreja esposa com muita facilidade, porque era um paralelo desta imagem lá do Antigo Testamento, no qual o povo de Israel era a esposa e Deus Javé era o esposo. Então, o 796 do Catecismo da Igreja Católica traz esta imagem, uma explicação belíssima dessa imagem da Igreja enquanto esposa de Cristo. Nós somos a esposa de Cristo. Isso significa que nós devemos nutrir, crescer e viver uma comunhão, uma profunda amizade com o Senhor, da mesma forma como o esposo com a sua esposa e a esposa com seu esposo. Além disso, os números 2204 a 2206 do Catecismo da Igreja Católica, e recorda você, querido rádio ouvinte e você, querido internauta, que o Catecismo da Igreja Católica está disponível gratuitamente no site do Vaticano para que você possa consultar. Então, dos números 2204 e 2206, trata do tema da família cristã. Então, traz algumas ideias muito interessantes, 3 ideias basicamente. A primeira ideia é que a igreja, ou seja, a igreja tem como modelo de comunhão, modelo de vida, a própria família. A família é uma igreja doméstica. É uma frase muito querida, é um ensinamento muito querido de São João Paulo II, no texto conhecidíssimo dele chamado Familiares Consórcio. A igreja, portanto, ou melhor dizendo, a família, portanto, é como se fosse uma pequena igreja doméstica, na qual dali se evangeliza, dali se reza, dali se aprende a amar a Jesus, dali se segue a palavra de Jesus, dali se escuta a palavra de Jesus. Depois, uma outra ideia que aparece aqui, nesses números do Catecismo da Igreja Católica, é que a família é um ícone da Santíssima Trindade, pois a Santíssima Trindade é uma comunhão de amor de pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, tal qual deveria ser a nossa família. A família, ou seja, na relação conjugal entre esposo e esposa, nem o dom dos filhos, a procriação, que relembra justamente o ato criador de Deus, Por isso, a família é uma imagem, um ícone do próprio Deus. Ou seja, vemos na família uma sombra daquilo que é Deus em sua essência maior. E por fim, o catecismo também vai falar das relações dentro da família, de afeto, de carinho, de cuidado, de perdão.
E aí, saindo do Catecismo da Igreja Católica, retomo a ideia do Papa Francisco, quando diz que na família nós exercemos a nossa vocação ao amor, de amar e ser amado por alguém. Então, que a família, que as nossas famílias possam descobrir em si, nesta bonita dimensão de fé, de pequenas igrejas domésticas, de imagens do próprio Deus, sinais do próprio Deus presente no mundo, e que possam ser espaços, muito mais do que casas, possam ser verdadeiros lares, onde as pessoas se amem, se respeitem, se cuidem, se perdoem, sendo assim, de fato, um ambiente propício para o desenvolvimento, crescimento, amadurecimento no amor. Para isso, meus queridos irmãos e irmãs, rezemos. Oremos. Ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis num só desejo, dai ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que na instabilidade desse mundo fixemos os nossos corações, onde se encontram as verdadeiras alegrias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, dê sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Meu muito obrigado à Rádio Comunidade FM, à Web Rádio Nossa Mãe de Birité, que nos cede esse espaço para evangelizarmos, pregarmos a Palavra de Deus, e a você, querido internauta, que nos acompanha pelas nossas redes sociais. Até o próximo programa, o Pão da Palavra e Ecoando Nossa Fé, com a graça de Deus, no próximo final de semana, se Deus quiser. Tchau, tchau.